Bom dia! Tudo bem com você, Felipe? Hoje é segunda-feira e vamos começar mais uma semana de aula, hein? Hoje é dia 1º de março de 2021 e hoje nós vamos ter mais uma aula de ciências. Nós vamos ver sobre a locomoção dos animais, tá bom? Então pegue seu módulo de ciências na página 6, locomoção. Então vamos lá, página 6. Locomoção. Os animais estão adaptados ao habitat em que vivem e apresentam diferentes formas de locomoção. A locomoção é fundamental para que os animais encontrem comida, proteção e parceiros para a reprodução. A forma de locomoção dos animais varia de acordo com as características corporais de cada um e o local que habitam. Alguns nadam, outros andam ou correm. Há ainda os que saltam, aqueles que voam e os que rastejam. Os animais, então, eles têm vários tipos de se locomover. Temos aqui os peixes. Os peixes vivem na água e nadam movimentando as nadadeiras. Temos aqui o cervo. O cervo do Pantanal se locomove caminhando, mas também pode correr se estiver sendo ameaçado por um predador como a onça pintada. Então, cervo. Temos aqui os sapos. Os sapos, as rãs e as pererecas têm pernas adaptadas para saltar. Então, olha aqui, né? Eles dão pulos, ó, a perna dos sapos. A maioria das aves apresentam asas que as permite voar. As serpentes. As serpentes não têm pernas e por isso rastejam para se locomover. Como você se locomove? Então as pessoas, os seres humanos, como que nós nos locomovemos? Andando, de carro, de avião, de barco, né? Tem vários tipos de locomoção. Alimentação. Os animais encontram os alimentos de que necessitam no ambiente. Cada animal apresenta um hábito alimentar próprio. Alguns animais, como a vaca e a maritaca, alimentam-se somente de vegetais. Esses animais são chamados de herbívoros. Então, os animais que se alimentam de vegetais, somente de vegetais, são chamados de herbívoros. Então, temos aqui a vaca e a maritaca. A vaca, ela se alimenta de plantas como o capim. E as maritacas comem folhas, flores e frutos de plantas. Então, são animais herbívoros. Há animais como a ariranha e o tubarão que se alimentam de outros animais. Eles são chamados de carnívoros. Então, a ariranha, ela se alimenta de peixes. O tubarão come peixes, focas, tartarugas e outros animais aquáticos. Então, quem se alimentam de outros animais são chamados de carnívoros. Existem ainda animais que se alimentam tanto de vegetais, tanto de outros animais. Eles são chamados de onívoros. Então, temos aqui o lobo-guará, se alimenta de frutos e pequenos animais. Temos aqui a galinha. A galinha come sementes, frutos e pequenos animais, como insetos e minhocas. O ser humano é considerado um animal onívoro, pois se alimenta de uma grande variedade de plantas e animais. As plantas mais consumidas pelos seres humanos são o trigo, o arroz e o milho. Entre os animais mais consumidos estão o boi, o porco, o peixe e o frango. Então, seres humanos, nós somos
Nós somos animais onívoros, porque comemos carne, verduras, né? Então, nós se alimentamos de plantas e animais. Então, nós somos onívoros. Pense em seu dia a dia e responda: o que você come? Tá bom? Então, você vai colocar aqui, Felipe, o que você come? Arroz, feijão, carne, tá? Coloca aqui. Página 8. Aprender é divertido. O ambiente representado a seguir está incompleto, pois estão faltando os animais. Para completá-lo, você irá recortar as ilustrações de animais do material de apoio e colar nos locais adequados. Tá? Então, temos aqui a imagem, esta imagem, que ele está faltando os animais. Está faltando os animais. Então, temos no material de apoio os animais. Então, esta é a página do encarte do material de apoio. Temos aqui os animais, tá? Então, vocês irão colar no local correto do seu habitat. Tem a sombra do animal, vocês irão colar, tá? Primeiro, a vaca. Isso. Bom, e completa então com os outros animais. Agora, escreva o nome dos animais e a forma de locomoção de cada um deles. Né? Então, temos a vaca. Então, você irá escrever, Felipe, vaca. Como que ela se locomove? Ela anda. Tá bom? Depois temos o pássaro, vai escrever pássaro. Qual que é a locomoção dele? Ele voa. A serpente rasteja, tá? Então, as imagens que estão dos animais, você irá escrever o nome e a locomoção. Página 9. Leia o texto e em seguida faça o que se pede. Então, temos aqui: tudo que existe no mundo tem casa. Assim, a árvore é o abrigo dos pássaros. A selva é onde moram os animais selvagens. O deserto é o lugar dos camelos. Os rios, lagos e mares é onde moram os peixes e seres aquáticos. E o céu é a casa do sol e das estrelas. Então, depois de ler esse textinho, tem algumas perguntinhas que você irá responder, tá bom? Vai interpretar. Identifique os animais citados no texto. Depois, escreva o nome deles na linha a seguir. Então, quais são os animais que está falando aqui no texto? Está falando, então, dos pássaros, animais selvagens, está falando dos peixes e seres aquáticos, tá? Então, todos os animais que está aparecendo no texto, você irá colocar aqui, tá bom? A letrinha B. Sublinhe no texto os habitats desses animais com lápis de cor. Então, quais são os habitats dos animais que está aparecendo? Tem as árvores, tem a selva, o deserto, tá? Então, todos os habitats que está aparecendo no textinho. Na letrinha C, pinte somente os animais que vivem no mesmo habitat dos peixes, os rios. Então, você irá pintar somente os animais que vivem nos rios. Tá? Temos o peixe-boi, a ariranha e o qual mais que vive nos rios? Tá? Tem mais um animal. Então, você irá pintar 3 animais. Página 10. Ligue os animais a seus respectivos habitats. Então, temos o macaco. Qual que é o habitat do macaco? Então, você irá ligar aqui. O macaco mora, então, na floresta, na selva. Você vai ligar aqui. Tá? O outro. O peixe. Qual que é o habitat do peixe? E esse daqui, o caracol.
o outro é o morcego. Então, ligue cada um no seu habitat. Agora, escreva o nome dos animais e a forma de locomoção de cada um deles. Então, temos... Tá? Você então irá escrever o nome de cada animal e a sua locomoção. Temos o caracol, o golfinho, o macaco e o morcego, tá? Como que eles se locomovem. A 3. Leia o texto e depois faça o que se pede. Levando a vida na boa. Os coiotes se limitam a aceitar o que a vida oferece, aproveitando ao máximo o que estiver disponível. Eles comem roedores, coelhos, serpentes, insetos, carniça, frutas, fruta silvestre, capim, peixe, sapos e caranguejos. Então temos aqui, ó, a imagem então de um coiote. Vocês irão marcar X. Marque com X a alternativa que corresponde ao tipo de alimentação do coiote. Em seguida, justifique a sua escolha. Então, qual que é a alimentação do coiote? Ele é carnívoro, herbívoro ou onívoro? Então, está falando que eles comem roedores, coelhos, serpentes, insetos, carniças, frutas, frutas silvestres, capim e peixes, ó, sapos e caranguejo. Então, ele se alimenta de várias coisas. Então, qual que é a alimentação dele? Ele vai ser onívoro. Por que ele vai ser onívoro? Tá? Então, vai justificar. Porque ele se alimenta de plantas e de animais. Tá bom? Ele come várias coisas. Ele se alimenta de plantas e animais. Ele é onívoro. Cite outro exemplo de animal que apresenta o mesmo tipo de alimentação do coiote. Então, qual que é o outro animal que se alimentam também de plantas e de animais? Temos a galinha, o cachorro, né? Os seres humanos, tá? Então, pode colocar outros exemplos aqui de animais também onívoros. Isso, muito bem. Na nossa aula de hoje, nós vimos sobre a locomoção e... Tá bom, Felipe? Então, faça as atividades e envie para a professora, tá bem? Qualquer dúvida, a professora está à disposição. A professora, então, vai se despedir de você por aqui e nos vemos amanhã, tá bom? Beijos, Felipe! Tchau, tchau!